vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, assim na terra, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, mas não nos deixes, cair em tentação. Mas livrai-nos, de todo mal, pois teu é o reino e o poder, todo o poder e agora. Amém. Com esta prece abençoada, cantada pelo nosso irmão Estevão, iniciamos os nossos trabalhos da noite. Peço a cada um dos irmãos que mantenha o pensamento em boa vibração, em equilíbrio, em fé, em paz, em amor. Pedimos que os trabalhos que serão realizados nesta noite abençoada tragam muita luz, muito equilíbrio, muita paz e muito amor a cada um de nós e a todos aqueles que dividem a existência conosco. É muito bom estar com cada um de vocês aqui em nossa casa. Agora boa noite, luz acesa, né? Toda segunda-feira e toda sexta-feira, durante o mês de setembro, nós estamos com a nossa equipe de evangelização aqui da casa para trazer uma mensagem de fé, de esperança, de paz e de amor aos nossos corações. E hoje nós temos aqui a evangelizadora Karina e uma de suas evangelizandas para trazer a mensagem à tribuna de vocês. Boa noite a todos. Então, a gente está na nossa terceira semana, né, de conscientização e prevenção ao suicídio. Se precisar, peça ajuda. O suicídio afeta pessoas de todas as idades, nacionalidades, gêneros e classes sociais em todo o mundo. É uma triste realidade que muitas pessoas enfrentam. A campanha Setembro Amarelo visa aumentar a conscientização sobre a prevenção do suicídio, informando as pessoas sobre os sinais de alerta, fatores de riscos e como procurar ajuda. O objetivo da campanha é fornecer recursos para ajudar aqueles que estão em perigo e lembrar a todos nós que a prevenção é possível. O Espiritismo abraçou esta campanha e tem muito a contribuir e oferecer. A doutrina espírita nos ensina que as vidas são múltiplas e cada existência é uma oportunidade concedida por Deus ao espírito imortal para adquirir novas experiências de modo a cumprir gradualmente o seu processo de evolução. Neste sentido, todas as dificuldades e dores são temporárias e acabarão. Para além da morte, o
físico, o espírito continua vivo a habitar em outro plano, onde encontrará a recompensa do amadurecimento que as novas aprendizagens lhe trouxeram, ou onde sofrerá os pesos de consciência pelas oportunidades desperdiçadas. Então, isso aqui quer dizer que nós estamos aqui com um único objetivo, que é evoluir, que é fazer o bem ao próximo. E se a gente não conseguir, se a gente desistir, a gente pode colher esses frutos na espiritualidade e em outras vidas. No livro Pronto Socorro, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel diz: a prece é de valor inestimável para os que sofrem. Devemos orar sempre que estivermos diante de um desafio existencial, sempre que formos atingidos pelas provações da vida. Neste sentido, o espírito suicida ou alguém que queira fugir da vida, independente das causas geradoras do seu sofrimento, devem buscar conforto espiritual na prece. E nós podemos e devemos orar pelo próximo. É uma forma de caridade que a gente faz pelo próximo. E quem passa pelo sofrimento tem Deus acima de tudo. E Deus certamente irá ouvir atentamente a todas as suas orações. A calma, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a calma e a resignação oriundas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. E hoje, a Maria Clara, ela vai ler para vocês uma letra de uma música que veio assim, eu achei bem interessante quando eu fui preparar as palestras deles. Eu falei, eu acho que eu precisava de algo que, todas as vezes que o aluno vem aqui, eu vejo que ele toca vocês profundamente, porque é uma criança falando sobre a vida, E essa letra dessa música vem muito de encontro com isso aqui, a calma e a resignação. Boa noite, meu nome é Maria Clara, eu sou evangelizada do Recebemos e hoje eu vou ler para vocês a letra de uma música, que é um recado de Deus, nosso Pai, para nós. No refrão para sua alma, compositor Leandro Borges Pedro. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calmo, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e quando chora, aproveite para orar, porque quem chora para Deus é consolador, é bem-aventurado, e Deus não desamparará, Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixe ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu digo esse refrão para sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calmo. Não é só você que sente assim. Não é que você seja estranho, é que você é estrangeiro. Você lá não é aqui. Lá no céu, um dia tudo se encaixará. Eu que hoje te inquieta não vai mais se preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera, Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se sente preocupante. Tenha calma, calma. Eu dedico esse refrão para sua alma.
muitíssimo obrigado ao professor Karine e a senhora evangelizando pela mensagem de conforto que traz aos nossos corações na noite de hoje. É importante que cada um de vocês saiba, independente da dor que vocês estejam passando nesse instante, a nossa casa espírita tem a condição de auxiliar vocês, independente da situação. E se nós não conseguirmos, com toda certeza, o Evangelho do Cristo e os entendimentos das premissas doutrinárias nos auxiliarão a estender o carinho, o conforto, a paz e o amor ao coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Então recebemos na noite de hoje a doutora Débora, que vem falar do Evangelho do Cristo aos nossos corações. A tribuna é sua. Pessoal, se nós ligarmos os ventiladores, a nossa fiação é um pouco antiga. Se a gente ligar o ventilador, a gente tem que desligar os ar-condicionado. Se a gente ligar, vai desarmar o disjuntor aqui. Aí fica todo mundo no escuro. Boa noite, pessoal. É sempre uma alegria, né, ter a oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho. E principalmente nesse mês que nós temos um assunto difícil de falar, porque falar de suicídio não é fácil, mas é preciso. Mais do que nunca é preciso falar. Sabemos que 90% é possível prevenir. Então essa porcentagem ela é grande e vale a pena. Suicídio vem acontecendo há muitos e muitos anos. Temos lá em Saul, que se viu sem saída na batalha contra os filisteus. Judas, que vendo Jesus ser condenado sem reação contra os seus opressores, se encheu de remorso. E aí vem o ano de 2017, a Organização Mundial da Saúde colocou esse ano exclusivamente para ser combate ao suicídio. Entendendo que esse número aumentando cada vez mais, então colocou esse ano de 2017 para combate. E o que é mais assustador é que esse número aumentando em jovens, em adolescentes. E nós temos um tabu que foi criado em 1771, onde não se falava em suicídio, era proibido. Na Europa, em 1771, criou-se um livro, no milênio, Os Sofrimentos de Werther, se eu não tiver, salvo engano, o nome do livro é esse. Nesse livro, esse autor coloca uma paixão que não deu certo, não foi um sucesso. E nesse livro, então, o personagem, ele suicida com um tiro de revólver. Esse livro criou-se um ibope muito grande naquele momento. E vários jovens, várias pessoas da Europa imitaram e virou então uma onda do suicídio. Por essa razão, parou-se com o livro e também foi proibido a divulgação do suicídio. E isso veio então nessa lenda desde 1771 até então. Hoje, estudiosos, nós da área da saúde mental, cada vez mais a gente vem falando da importância de se falar do suicídio, entendendo que o suicídio, a gente previne ele. O suicídio é um momento de desespero, é um momento de impulsividade. Se nós pegamos essa pessoa com pensamento suicida dentro de 15 minutos, a gente consegue conversar, consegue acolher essa pessoa, esse momento de impulsividade passa. E aí são vidas que são salvas. Tá,
existem alguns fatores que propiciam para o suicídio? Sim, fala muito em saúde mental. Dentro de uma pesquisa que foi feita em 2012 pela Universidade de São Paulo, entendeu-se que mais ou menos 36% das pessoas que suicidaram estavam adoecidas com transtorno de humor, principalmente o transtorno de depressão bipolar. Além dessa, tem também as pessoas que são usuárias de drogas tóxicas. As pessoas, quando estão no uso das drogas, elas ficam mais suscetíveis a não estarem conscientes. Então, entendeu também que elas agiam ao suicídio por essa razão, aquele impulso da reação do tóxico, que seja a bebida, o álcool, ou que seja drogas ilícitas, a maconha, múltiplas, inclusive, não só a maconha, mas a maconha associada a outras drogas. Então, ficou mais ou menos 24%. Em mais ou menos 11%, quem já tinha o transtorno da esquizofrenia. E mais ou menos 10% nos transtornos de personalidade, nós destacamos o borderline. Então, tem esses fatores, sim. Eu vou citar aqui de uma forma elucidar 7 fatos que nós precisamos estar atentos. Antes disso, eu vou falar um pouquinho de uma provocação que fizeram a Madre Teresa de Calcutá, uma semana, 2 semanas antes que ela morresse. Ela foi questionada por um entrevistador, um jornalista americano, que perguntou para ela assim: Madre Teresa, qual é a sua religião? Engraçado perguntar isso para a Madre Teresa, porque parece que era tão óbvio a religião dela. E ela, então, toda plena, responde: a minha religião é o amor. E ele indaga mais uma vez: na sua religião, quem é o seu Deus? E ela, mais uma vez, responde: o outro. Se a gente pega essa palavra da Madre, tão sábia, e a gente consegue ver no outro Deus, então nós começamos agora a conscientizar o nosso papel e a exercer, entendendo que eu sou o Deus do outro. E se eu sou o Deus do outro, o que eu estou fazendo enquanto Deus? Então, existem 7 fatos que nós precisamos estar atentos. Primeiro, vamos destacar o transtorno psiquiátrico. Em primeiro lugar, vamos destacar, então, a depressão bipolar. E eu diria que essa é uma das mais difíceis de ser percebida. Porque a pessoa que está com esse transtorno, ele tem, no primeiro momento, uma euforia. Então, existe uma alegria que você às vezes questiona, mas por que aquela pessoa parecia tão feliz nas redes sociais, mostrava-se sempre bem, bonita? Como que ela faz isso? Então, esse é um momento da doença que às vezes é difícil para nós percebermos que essa pessoa está realmente com transtorno de humor. Em segundo momento, ela entra depois em hipomania. Aí sim nós precisamos estar atentos. Mudanças de comportamentos. Aquela pessoa tinha no dia a dia era feliz, de repente ela muda abruptamente. Ou não, ela pode mudar também bem degradado, cada dia um pouquinho menos gradativo. Segundo, nós podemos pensar então nesses abusos e dependência de álcool e outras substâncias. E o quanto nós somos corresponsáveis desses abusos. Quantas bebidas nós estamos levando para as nossas casas ou as nossas festas?
ou sem querer, a gente pede até para os nossos menores buscar uma cerveja na geladeira, ou abrir, quanto que isso nós estamos influenciando indiretamente e diretamente mesmo? Se eu sou o outro, se eu sou o Deus do outro, será que Deus agiria dessa forma? Esquizofrenia, a gente já ficou um pouco mais calado, porque realmente está adoecida essa pessoa. Não que as outras não estejam, mas essa é mais fácil, mais perceptível. Segundo momento, sintomas de risco. Qual que é a gravidade dessa doença? Qual que é a gravidade dessa mudança comportamental da pessoa a qual eu convivo? Seja na minha família, seja no meu trabalho, seja aqui no centro ou em qualquer outra instituição. Qual é o meu olhar de Deus para a pessoa que convive comigo? Qual é o tempo que eu tenho dispensado a ouvir? Roberto Carlos fala de uma música. Coloque a sua cadeira aqui, perto de mim, vamos falar dos amores. Ou vamos falar de outras coisas. Qual é o tempo que eu tenho para pegar uma cadeira e sentar perto de uma outra pessoa para ouvir? Aliás, o que é ouvir? Quantas vezes as pessoas têm falado comigo e eu não consigo desgrudar do meu celular? Fala, vai falando aí enquanto a mãe ora com o negócio. Ou vai falando enquanto eu faço outra coisa. Qual que é nosso tempo de ouvido para essa pessoa? Sim, é possível ouvir e falar, fazendo outras coisas? Sim, eu consigo tascar um cabo de ar te ouvindo. Mas eu não consigo ver um celular te ouvindo. Eu não consigo ver um filme ou uma televisão te ouvindo. E a gente parece que isso está distante de nós, mas não está. Em alguns atendimentos de adolescente que eu tenho feito, uma das queixas principais é essa: o tempo que os adultos não têm para nós. E às vezes elas falam, tia, eu gosto de vir para cá porque você me ouve. Lá em casa não tem ninguém que me ouve. Como é que eu consigo perceber a mudança comportamental da pessoa que está ao meu lado se eu não consigo ter esse olhar de Deus para com ela? Como é que eu tenho visto as instabilidades das emoções, as instabilidades das impulsividades e, sobretudo, a desesperança? E a gente tem, às vezes, o receio de abordar também por medo de não saber o que dizer. E se a pessoa de repente fala para mim, eu estou querendo morrer, já não vou morrer, essa vida não tem sentido para mim, nada me importa mais, eu não tenho valor nenhum. E aí, o que eu vou falar? Às vezes a pessoa não quer que você fale, às vezes a pessoa só quer te ouvir. Mas você pode sim falar, é mesmo? Não, você quer falar mais para mim sobre isso? Por que você acha que você não tem mais valor? E o que você está pensando de fazer? Estou pensando de morrer. Morrer? E de morrer de que forma? Como é que você planejou a sua morte? Isso precisa ser questionado, precisa ser perguntado. E se a pessoa responder que ela tem planejamento de como que ela quer que isso ocorra, precisa procurar na hora ajuda médica. Ajuda que nós vamos ter que medicar. Existe um centro que foi falado aqui na semana passada, na segunda-feira, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Olha que coisa maravilhosa. Esse centro, ele funciona 24 horas, ligando no 188. Tem pessoas lá só para te ouvir, só para falar com você, só para falar comigo. Então, se não quer desabafar, procura primeiro o 188 e a gente tem que ficar atento. Não tem que ter vergonha de falar que eu estou precisando de ajuda. Aliás, isso, muito pelo contrário, é uma questão de vocês terem consciência do que está acontecendo com você na sua fragilidade. Terceiro, a saúde pública é um fato também. A sociedade toda sofre com o suicídio, com a tentativa, com as consequências. No mundo, morre-se em 40 segundos, morre-se uma pessoa.
Enquanto nós estamos falando aqui, várias vidas já se foram. No mundo, eu estou falando. No estudo, o homem, a mulher pratica mais o ato da tentativa do suicídio, do autoextermínio. O homem pratica menos, mas com mais concretização do ato. E não é um problema pessoal. A gente trabalha também o pós-suicídio. É muito triste aquela família que tem uma pessoa que morreu pelo suicídio. É uma culpa tamanha. A família culpa quem fez isso e também se culpa por não ter tido o olhar e por não ter percebido, ou por não ter feito nada, quando muitas das vezes a pessoa colocou isso em palavra, colocou a desesperança dela, colocou que ela ia fazer isso, talvez com algumas postagens, talvez com algum desespero, porque o suicídio não é opção, é desespero. É também falado muito em congresso, quando a gente vai, que ainda o pouco que se divulga, tem se divulgado de ídolos, né? Atores, personagens de filme, e como se fosse romântico isso. As pessoas não sensibilizaram para ele. A vida foi muito dura com ele. Não tem romance nenhum nisso. Na verdade, nós tivemos aí um último ator, que foi até falado isso, e ele optou. Ninguém opta por morrer. Não é uma opção assim, eu vou por aqui, eu vou morrer. Ninguém opta por morrer. São impulsividades de desespero. Esse ator mesmo, que foi o último que disse aí, ele estava no mundo das drogas. Então, o que levou ele foi isso. Não foi a dureza da vida. Não foram as pessoas que não tiveram olhares de compaixão para com ele. Quarto problema, a gente fala que é um problema subestimado. O paciente, a pessoa começa então a mostrar transtornos, começa a mostrar choro fácil, começa a mostrar insônias, começa a mostrar culpas, as desesperanças, dentre outras, e às vezes procura a atenção básica, e até chegar aqui no profissional específico, que é o psiquiatra, demora um pouco. Hoje nós temos aqui em Quirinópolis, praticamente, né, Juliana, acho que está aqui para me ajudar, todos os postinhos têm uma psicóloga, né? Ou quase todos? Não, acho que são 3. 3 que tem, né? Então nós temos 11 postinhos, né? Nós temos 11 postinhos, já dentre esses 11, 3 nos postinhos, sem contar que nós temos também lá na UAS e também na Policlínica, isso pelo SUS, né? E temos 2 médicos psiquiatras que fazem emergência psiquiátrica no hospital, que é o Dr. Mário e eu. Então, assim, não tem como falar que o que eu vou fazer? Se não souber fazer nada, pega a pessoa, conduz até o hospital municipal, conversa lá com o médico que vai te atender, o plantonista, e ele vai nos chamar. Porque se demorar muito, quando chegar aqui no topo da pirâmide, às vezes já é tarde. Às vezes a pessoa nós já perdemos ela aqui. Nós temos em todas as igrejas acolhimentos. Nós temos aqui no nosso centro, segunda e quarta-feira, o atendimento fraterno, onde tem as pessoas preparadas para ouvir, para conversar, para indicar, orientar tratamento aqui e também tratamento na área da saúde, diretamente com os médicos. Um desses atendimentos eu também me coloquei à disposição da casa, eu venho toda semana para atender. Então a gente tem um olhar doutrinário e tem um olhar também na área da ciência. Grupos de risco. Eu já disse que as mulheres tentam mais, os homens cometem mais. E os homens, quando é que eles fazem isso? Também os mesmos fatores.
fatores que eu já disse lá no começo. E além desses, talvez uma falência financeira, uma falência de algum órgão no corpo, alguma doença que não tem cura, ou às vezes tem cura, mas ele não acreditou, ou às vezes uma outra falência aí de um órgão que faz namorar. Como se o relacionamento girasse também em torno do exclusivamente sexo. Existem também o sexto, que são os vínculos. Os vínculos, o que os vínculos podem fazer? Nos proteger. Quem são esses vínculos? A família, o trabalho e as redes sociais de apoio, as igrejas, entre outros. CVP. A ausência de vínculos. Pessoas muito sozinhas, pessoas sem trabalho, pessoas que foram abandonadas. Não me interessa se elas plantaram a sementinha para serem abandonadas. Me interessa que elas estão abandonadas. E nós não estamos aqui para fazer nenhum pré-julgamento ou nenhum julgamento. Ah, bem feito, quem mandou ele abandonar a família dele lá em outro momento. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para acolher. E o nosso papel é acolher e salvar vidas, quando nós acreditamos que nós somos Deus. E Deus perdoa. E nós não estamos aqui para julgar ninguém. E o sétimo é o suicídio, então tem prevenção. Então, aquilo que eu falei, se a pessoa falou que não tem mais esperança em nada, pergunta para ele, questiona para ele te dar razões. Eu tenho ficado muito triste. Que legal. As pessoas às vezes me procuram e falam, tem uma semana que eu estou triste. Eu falo, valeu. E o que você está fazendo com essa sua tristeza? Porque o que é o momento de tristeza? Sentimentos, eu sempre brinco. Nós temos aqui um coração cheio de sentimentos. E precisam ter. Agora, nós precisamos entender cada sentimento e o que fazer deles. De novo, Maria Teresa de Calcutá, uma semana antes de morrer, foi novamente questionada por um repórter. E ele perguntava assim, Maria Teresa, o que é preciso para melhorar o mundo? E ele pensava que ela fosse demorar para responder. E ela, mais uma vez, muito sábia, responde para ele assim, que eu melhore e que você melhore. Então, se nós pensarmos também nessas duas frases, o que eu estou fazendo para melhorar? Quando Deus me chamar lá para cima, qual é a conversa que eu vou ter com Ele? O que eu vou contar para Ele que eu consegui fazer aqui? O que eu melhorei sem receber nada? Porque quando a gente recebe, a gente não faz mais que obrigação. Eu atender bem o paciente é o mínimo, eu recebo para isso. Mas o que eu estou fazendo além disso, enquanto Deus, dessa pessoa? Enquanto o que eu vou melhorar? Nas palestras anteriores, foram nos contados algumas historinhas e eu amei as historinhas. E então eu vou também imitar aí os meninos que contaram a história, né? O Murilo contou a história da videira, que estava aqui na segunda-feira passada. O Estevam contou uma história também na fala dele na outra segunda-feira, na segunda-feira anterior aí. E eu também vou falar para a gente estar encerrando. Em outro momento eu vou mostrar um vídeo, hoje não deu certo para mostrar ele, mas o que esse vídeo mostra é que nós precisamos entender que cada um está no seu tempo. Então, às vezes a gente chega no hospital e você fica cronometrando o tempo que o médico demorou. Não estou aqui justificando nada, eu só estou colocando. Outro senta aqui ao lado e a pessoa nem olhou para ele. O outro passa e você ia fazer um tchau, mas ele não te respondeu. E aí às vezes a gente entristece com isso. E a gente esquece que cada um tem a sua razão, às vezes, de estar daquele jeito. Nesse vídeo, eu vou contar um pouquinho dele, mas depois a gente vai ter a oportunidade de mostrar. Então mostra que cada um, naquele momento, às vezes não estava em silêncio,
porque ele tinha acabado de descobrir que a mãe dele tinha um diagnóstico de câncer terminal. O outro estava tão eufórico, passando assim pela frente, feliz, porque tinha acabado de descobrir que vai ser pai. Então, nós estamos em momentos diferentes e que nós precisamos ter percepção para isso. Então, estar triste, voltando lá no assunto, quando eu questiono, é isso. Eu fico muito feliz quando a pessoa está triste, de verdade. Porque é o momento que nós temos para refletir a tristeza. E às vezes, nesse momento de reflexão, eu consigo entender vários outros sentimentos. Por exemplo, a gratidão. Murilo nos provocava numa fala dele aqui de gratidão. Como é que é você ter gratidão com um diagnóstico de câncer em fase terminal? Como? Eu vou ser grato ainda, eu vou morrer? Então, a tristeza, nós precisamos entender que não é doença, a não ser aquela tristeza que persiste e a pessoa não consegue sair dela. Aí é doença. Mas a tristeza de dias, a tristeza do luto, tristeza de decepções, o nosso coração, ele bate assim, ó, umas ondinhas aqui, vai lá em cima, volta e vem aqui de novo. Isso nos ensina que nós temos altos e baixos todo momento. E quando ele não faz isso mais, ele fica retinho assim, significa o quê? Que nós morremos. A hora que o nosso traçado lá do elétrico em retinho, já era. Então, esse estar em evolução aqui significa lidar com os nossos sentimentos, as nossas frustrações, contar isso para os adolescentes, uma vez que o número de adolescente em suicida está crescendo cada vez mais, porque nós também estamos num momento onde nós tivemos tanta informação dentro da nossa casa, através das redes sociais, tudo, televisão, dentre outros, mas com tão pouco conhecimento. Isso é assustador e entristecedor também. A gente entristece com isso. Os jovenzinhos, eles pensam que sabem tudo, eles contam as informações, e quando você aprofunda, não tem conhecimento nenhum. E nós precisamos estar atentos quanto a isso também. E ensinar as frustrações, as automutilações que nós estamos tendo dos jovens, porque não sabem conduzir com sentimentos. Então, nós precisamos trabalhar sentimentos para a gente evitar tudo isso. Lá em Filipenses, ele fala para nós: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí eu fiz uma colinha aqui, mas talvez não preciso dela, para me contar a história para a gente encerrar. Foi falado para o ferro. Ferro, como você é forte, coloca você para fazer tantas construções, você é o mais forte. E o ferro responde: não, eu não sou o mais forte, o fogo é o mais forte, porque o fogo é capaz de me derreter. Aí fogo, você é o mais forte. E o fogo responde: ainda que eu consiga derreter o ferro, a água é mais forte, porque a água é capaz de me apagar. Água, você então é mais forte, porque você consegue apagar o fogo. E a água disse: não, mais forte é o sol. O sol, com seus raios, ele me evapora. E então pergunta: sol, então é você o mais forte, que faz com que a água seja evaporada. E o sol responde: não, é a nuvem. A nuvem tira todo o meu brilho, meu fusca. Então pergunta: nuvem, então você é mais forte? Você consegue apagar todo o brilho do sol? E a nuvem então responde: não, é o vento. O vento é o mais forte. O vento me joga para lá, para cá, para lá, para cá. E aí então pergunta: então é o vento o mais forte? O vento diz: ainda que eu jogue a nuvem para lá, para cá, a montanha consegue me dividir ao meio. E aí então questiona: montanha, então você é mais forte, porque você consegue dividir
E a montanha disse: não, eu não sou a mais forte. Mais forte é o homem. O homem é capaz de me destruir. O homem constrói ali. Ela me destrói completamente. Constrói belíssimas coisas aqui onde eu existiria. Então pergunta: homem, então é você o mais forte? E o homem responde: não sou o mais forte. Ainda que eu acabe com todas essas grandezas deixadas pelo Criador, o mais forte é a morte. Quando ela me abraça, acabou. E aí então pergunta a morte: então, morte, você é a mais forte? E ela fala: por anos eu acreditei que eu era mais forte. Eu abracei vários grandes profetas, como Abraão, Isaac, Jacó, dentre outros. Mas um dia eu abracei um homem que acima da sua cabeça havia uma promessa. E eu levei esse homem lá, em Temício. Mas no terceiro dia, esse homem foi ressuscitado. Então, o forte é esse homem. E esse homem é Jesus. Cristo é o forte. E Jesus, gente, tem poder sobre todas as coisas. Jesus tem poder, tão poder, que mesmo face de morte, Ele pode mudar a nossa história. Para cada um de vocês que tiraram um tempinho para estar aqui me ouvindo, eu tenho certeza que passa alguns anseios, algumas ansiedades, alguns transtornos, algumas insônias, algumas dificuldades, alguns sentimentos precisando aí de se ajustarem. Para isso precisa então voltar para Jesus. Esse tem poder. Só Jesus consegue nos transformar, só Jesus consegue nos aliviar, só Ele consegue fazer com que nós entendamos o nosso papel aqui, a nossa evolução aqui. Nós temos aqui no centro, eu falar quase toda segunda-feira, que precisamos criar o hábito do Evangelho do Lar. Nós não estamos rezando e nós não estamos acreditando em Jesus Cristo conforme nós precisamos. A gente reza meio frouxo, ou às vezes nas necessidades. As crianças não sabem rezar. Se nós não voltarmos Jesus para as nossas casas, os nossos transtornos aumentarão. Quando eu questiono lá em atendimentos, no consultório, a gente percebe tanto que Deus está longe, está distante. E às vezes eu falo: mãe, Deus está muito distante. A senhora conseguiu ver isso? Não consegui ver nada, não sou vidente de jeito nenhum. Mas a gente percebe pelas palavras, pela ação do dia a dia que elas vêm falando. Hoje, num atendimento, Juliana e eu estávamos no hospital e nós fomos atender uma criança de 12 anos. E nós percebíamos: cadê Jesus? Estava tudo normal, tudo tranquilo. Criança super automutilada e a mãe fala: ela faz isso sempre. Nós não temos comer. Foi bem assim, né? Então, pessoal, o suicídio tem 90% de prevenção. 90%. Se nós abordarmos, acolhermos as pessoas em 15 minutos, esse sentimento de impulsividade vai passar. E nós vamos salvar essa vida. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Débora, pelas palavras que trazem ao nosso coração profundas reflexões. Será que eu estou enxergando Deus no outro, assim como propõe Madre Teresa de Calcutá? Será que nas minhas aflições, no meu cotidiano, porque todos nós passamos por diversas aflições, será que eu estou tendo a fé que edifica, que constrói? Tem momentos em que vamos chorar, mas em tantos outros iremos nos alegrar.
Quando as pessoas buscavam naquele tempo, de acordo com as histórias, Chico, e as pessoas chegavam próximo de Chico, às vezes desabavam em choro, porque parece que a psicosfera dele era diferente quando a pessoa se aproximava. Muitas vezes Chico abraçava a pessoa e chorava junto, porque ele não sabia o que falar naquele momento. Aí passava-se aquele momento de acolhimento, então vinha a diretiva correta de como proceder a cada instante, independente da aflição que cada um de nós estejamos passando nesse instante. Convidemos o Cristo a estar junto conosco. E esse Cristo nós vamos enxergá-lo na maneira de um amigo, na maneira de uma prece, na maneira de tantas formas, quase inumeráveis. E uma provocação que eu faço sempre a todos: você já convidou o Cristo a sentar do seu lado na sua cama, para você ter uma conversa sincera com Ele, colocando as suas aflições, as suas angústias, e esperando nele a redenção, porque Ele tem a capacidade, Ele tem o poder. Eu falo para vocês, eu converso com Ele constantemente. Mas como é que você sabe que Ele te ouve? Eu tenho certeza que Ele me ouve a cada súplica. Muito obrigado mais uma vez, Débora, pela fala da noite. Passamos neste momento ao segundo momento da nossa noite, convidando mais uma vez a cada um dos irmãos a elevarem os pensamentos a Deus, a toda a espiritualidade amiga, e convide verdadeiramente o seu anjo da guarda a estar contigo neste instante. Convido os nossos irmãos médiuns, trabalhadores da casa, a se alinharem diante da nossa mesa, para que juntos possamos realizar a transmissão coletiva dos passos. Amado Mestre Jesus, pedimos a sua luz neste instante, que essas energias salutares que advêm do plano maior possam adentrar este ambiente, inundando-o de luz, de amor, de paz e de tranquilidade. Fortaleça o nosso espírito, fortaleça a nossa consciência, para que assim possamos caminhar em equilíbrio, em esperança, em fé, em paz e em amor. Que assim seja. Peço aos irmãos que estiverem dispostos a direcionarem as mãos sobre as águas de nossa casa, e neste gesto pedimos a fluidificação destas águas, que a espiritualidade amiga deposite o remedinho necessário para a cura de todas as nossas feridas. Pedimos a esta mesma espiritualidade que visite aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, e de maneira muito terna e fraternal, a casa daquele irmão ou irmã que necessita urgentemente do amparo maior. Que assim seja. Agradecemos imensamente a todos pela imposição das mãos. Encerramos os nossos trabalhos aqui no salão e deixamos em aberto as câmaras de passes a todos se sentirem necessitados. Desejamos a todos um excelente restante de segunda-feira e uma semana de muito trabalho, de muita luz, de muita fé e de muito equilíbrio em nossa jornada. Que assim seja.